Olá, pessoal. Estamos aqui no Centro Cultural do Banco do Nordeste do Brasil para lançar o livro Arte em Estado Crônico. Um livro que tem 5 autores, eu, Carlinhos Perdigão, Duarte Dias, Jair Costa, Sérgio Costa e Renato Ângelo. Comigo estão 2 dos autores. E antes de apresentá-los, eu gostaria de agradecer ao Centro Cultural do Banco do Nordeste, ao Segunda Opinião, portal no qual todos os 5 autores escrevem. Agradecer também à coordenadoria do projeto, jornalista Eliana Quirino e Oswaldo Araújo. Agradecer também ao prefaciador da obra, professor Alder Teixeira, e também às editoras Sarau das Letras e Máquina de Ler. Arte em Estado Crônico, portanto, é um livro que fala sobre diversas linguagens artísticas. E eu gostaria de apresentar o professor Renato Ângelo, comigo aqui, e também o publicitário e guitarrista Sérgio Costa, conversar um pouquinho sobre essa obra. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, Prazer, Perdigão. satisfação estar aqui com todo mundo. Começando aqui o nosso trabalho, eu queria saber do professor Renato Ângelo, qual é o significado da obra para ti, Renato? Pois é, Carlinhos, essa obra é uma obra muito importante dentro da minha trajetória. Eu não havia até então trabalhado com esse tipo de abordagem sobre arte, né? Já tinha produzido textos acadêmicos, já tinha trabalhado num livro 130 anos da história da indústria têxtil no Ceará, com a professora Elizabeth Fiuza e Irapuã Peixoto. Mas esse convite, que na verdade foi uma instigação, né? foi uma provocação do Oswaldo, que mistura muito de generosidade, mas também de ousadia, né? De colocar pessoas de orientações estéticas diferentes, de perspectivas diferentes, né? E alguns mais experimentados em termos da linguagem artística, outros nas primeiras invertidas, como eu e o Serginho, né? Mas foi muito gratificante participar, e a gente não podia esperar que ele ganhasse ainda mais significado depois da pandemia, né? Que nós não tínhamos pensado, nós fizemos todo o projeto anteriormente, aí quando foi lançado dentro das transformações causadas pela pandemia, e ele ganhou ainda mais sentido e mais relevância, né, na minha perspectiva. Serginho. Perfeito. É igualmente importante para mim, né, no sentido de realização da obra, porque é minha primeira experiência literária. E foi um desafio, a gente brinca entre a gente também, né? Foi um desafio que o pessoal dos nossos amigos do Segunda Opinião trouxeram, porque a gente produziu com metas, a toque de caixa, né? Olha, toda semana vocês têm que entregar um texto sobre assunto tal. E para mim, apesar de não ter nenhum livro lançado até antes do Arte em Estado Crônico, foi desafiador porque para mim tinha toda uma mística. Nossa, é meu primeiro livro, isso aqui vai ser publicado, vai ser impresso, vai para a mão de alguém, vai ser autografado, né? Enfim, vai ficar para a posteridade. Uma coisa é você ter uma experiência literária no âmbito online e outra totalmente diferente é no âmbito físico, né? Então foi muito especial para mim e desafiador, né? A gente realmente fala sobre a questão de ter nascido da pandemia, de que foi um parto difícil, porque envolveu muita coragem, acima de tudo. Envolveu o nosso desafio de escrita e a coragem de lançar agora, de correr atrás para a parte editorial, para a revisão, para definir os temas, né? Teve toda um grupo de pessoas envolvidas e muito dedicado, né? Pessoas muito generosas que estiveram com a gente, estiveram conosco, estão até hoje, né? E está sendo muito legal poder falar com todo mundo hoje, levar esse trabalho aí para o Brasil afora, quiçá para o mundo, né? Com certeza, bacana a intervenção dos meninos, porque realmente essa obra ela significa muito para mim também, não é? Quer dizer, eu já tem um percurso como artista em Fortaleza, como arte educador, desde os anos 80, e a gente pensar um pouco sobre as questões artísticas, sobre as diversas linguagens artísticas que permeiam aqui
a cidade, o Ceará e mesmo o Brasil, realmente assim, é algo que me tocou muito, foi muito forte, foi uma experiência muito forte. A gente começou em 2019 e agora em 2021 estamos lançando essa obra, sem dúvida importante na nossa história. Bom, eu agora gostaria de saber também de vocês, turma. Nós somos 5 autores, não é? Aqui estamos apenas 3. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dos autores ausentes, assim, dos autores ausentes. Como é que vocês percebem, como eles tematizaram. Eu gostaria, portanto, de convidar o Renato para falar um pouco sobre o Duarte Dias, o trabalho do Duarte Dias. Duarte, que é cinematógrafo, diretor de cinema. Fala um pouquinho sobre o Duarte, Renato, por favor, o trabalho do Duarte no livro. Pois é, Carlinhos, com muito prazer. Assim, a gente fala um amigo, né? Nós, além de produzirmos juntos agora, eu e Serginho nos descobrirmos como autores de crônicas, né? Que foi realmente uma questão que nasceu junto com o projeto, né? Que cresceu junto com o projeto, mas o encontro dessas pessoas se revelou extremamente especial. Muito gratificante. E o Duarte foi uma dessas pessoas que eu conheci no processo, uma pessoa muito querida e muito capaz, né? Ele é cineasta, e cineasta premiado, e além de ser cineasta premiado, é roteirista, e também ele faz parte da Academia Cearense de Cinema, né? Então é uma figura com a sensibilidade estética muito particular, e isso tudo reverbera, se derrama nos textos dele, né? Então, assim, isso aí é muito gratificante, porque nós, como o Serginho estava falando, a gente ia produzindo a toque de caixa, com prazos muito rígidos, e isso deu uma noção de dinâmica na nossa escrita, e que também revelavam aquele encantamento, né? Cada um ia lendo o que o outro estava produzindo, e estava vendo que, na pluralidade das linguagens e das perspectivas, existia um todo ali que estava sendo gestado, né? Assim, não sei se Serginho percebe do mesmo jeito, hein, Serginho? Com certeza, foi uma experiência muito de troca também, né? Da gente toda semana entregando textos e um lendo o texto do outro, comentando, a gente vendo como estava sendo produzido. Foi, apesar de ter sido com prazos rígidos e tal, mas a gente teve esse tempo de entender a leitura do outro, né? Pegar a veia criativa de cada um, e foi se formando em um estilo, né? Um jeito de contar de cada um. Eu tenho um jeito mais despojado de contar algumas histórias, mais metido para o engraçado, pela minha formação de publicidade, também puxar muito disso, às vezes da veia do humor. O Carlinhos já tem uma visão mais acadêmica, mas também muito, muito criativa, muito dinâmica por conta da música. O Renato também, por conta da música, tem uma visão muito sensível, muito de memorial, né? Que, na verdade, esse livro também traz muito das histórias da gente, das memórias da gente, né? Um grande passeio pela vida de cada um. E falando do Jair, nosso querido colega Jair, um autor que me traz também uma sensibilidade muito interessante para quem lê ele, né? Ele traz uma visão muito pessoal dos textos, mas ao mesmo tempo universal. Me chama a atenção o texto dele, Há Desenhos na Areia, porque ele basicamente resume o que a gente precisa falar sobre arte, que a arte é urgente, que a gente precisa fazer arte, né? Ele diz, faça arte nas paredes, escreva, desenhe na areia, cante uma canção, porque a gente precisa de arte, e com a arte a gente conta histórias. E ele coloca muito bem que, sem você contar essa história, se a gente não contar a história, a gente morre. As histórias morrem, as vidas das pessoas vão embora, não ficam na memória de ninguém se a gente não conta, né? Perdigão, fala um pouquinho para você o que significa aí também essa questão das histórias, né, na vida de cada autor. Olha, a experiência que foi forte, né, Sérgio? Você e o Renato situaram muito bem essa perspectiva histórica e memorial da arte em Fortaleza, né? É algo que mexeu muito com a gente, né? E é bacana, e foi bacana essa experiência, uma experiência ao mesmo tempo plural, não é? Quando a gente ia produzindo os textos, ao mesmo tempo a gente ia lendo um texto do outro, né? E fazendo a coisa funcionar de uma forma realmente forte, dinâmica e sensível ao mesmo tempo, porque cada um de nós, autores, trouxe a sua visão, não é? Então, essa perspectiva memorial, ao mesmo tempo histórica, né, ao mesmo tempo pessoal, mostrou realmente uma pluralidade de textos e de temáticas, né,
em torno da visão de cada um muito interessante. Assim, eu estou muito satisfeito, né, com a história do livro, um empenho pessoal de todos, e para que a gente realmente pudesse, inclusive, publicar os textos no Segunda Opinião, né, onde os textos estão publicados originalmente, e também no formato físico agora, com esse lançamento aqui do livro. Eu gostaria de pedir agora que a gente pudesse abordar um texto próprio, né, que a gente comentasse um pouquinho, assim, Renato, como foi para você? O que você gostaria de destacar? A curiosidade ou um aspecto realmente que você considere relevante dentro da tua escrita no livro Arte em Estado Crônico? Carlinhos, quando o desafio surgiu, porque para mim foi um desafio, né, de escrever crônicas sobre arte, né, e sendo bem consciente das minhas limitações para falar sobre as artes, eu percebi que uma estratégia seria falar sobre a minha relação, eu como cearense, eu como uma pessoa que está localizada dentro de um contexto cultural, como é que todas essas artes vão ser percebidas, vão ser assimiladas, como é que elas vão ganhar sentidos dentro da junção da minha subjetividade com aqueles aspectos objetivos. E dentro dessa noção eu percebi, um texto que eu me lembro muito, que foi muita satisfação, todos foram de muita satisfação, muita revelação, de autoconhecimento também, mas teve um texto meu que fala sobre o cinema, né? Assim, o desfile das telas. Então ali eu tracei todo um panorama, né? Daquela trajetória daquela criança que nasce num bairro de Fortaleza. Esse bairro ele se transforma na passagem do tempo, como também o cinema se transforma na passagem do tempo. Como é que esse menino foi crescendo, foi assimilando aquela linguagem, como é que aquelas transformações na cidade, na linguagem do cinema, o afetaram, né? Como é que as lembranças que ele tinha de cinema drive-in, que hoje em dia não existem mais, né? Que existia ali na Pontes Vieira, que não existe mais, e que esse menino se lembra. Tempo bom. Né? Que são coisas que fazem parte da nossa memória afetiva. Então o livro, para mim, ele é muito a questão da memória da nossa cidade, mas que rompe com esses estereótipos que podem ser pensados assim, né? O estereótipo do nordestino, do cearense, tem crônicas que são muito voltadas para a questão local, mas elas também dialogam perfeitamente com o universal, né? Tem outros textos dos meninos, né, e meus também, que dialogam com o universal. Então você tem essas fronteiras são bem abertas, né? E aquele deslumbramento de a primeira vez que eu cheguei lá no São Luís, né, no Cine São Luís, aquele deslumbramento daquela imponência toda, como aquilo ali dialogava com o centro da cidade, com a Praça do Ferreira, né? E tudo aquilo, tanto a parte física como a parte estética dos filmes que eram passados ali, né? Então toda essa visitação foi muito prazerosa e muito feliz. Então, Serginho, como é que foi aí para você também, dentro dessa mesma pegada, né? Você sente também isso, que a gente passeou muito por essa memória, né? A memória afetiva da cidade, né? Mas sem deixar muitas vezes de colocar com humor, né? Até com humor também, uma certa crítica, né? Sobre essa própria cidade, sobre essa própria condição, né? Sim, a gente passeia muito bem pela nossa cidade, né? Pela nossa casa, a gente costuma trazer nas memórias também a nossa experiência com Fortaleza. Renato falou do Cine São Luís e eu já trazendo para um texto que me marcou bastante, de falar sobre o Teatro Zé de Alencar, nossa pérola aqui da cidade, né? Nossa joia. E é legal como a gente passeia, a gente localiza Fortaleza, nossa casa, nossas vivências aqui e também a gente expande, né? O Renato daqui a pouco joga você lá para Abbey Road, lá em Londres, fala dos Beatles. Eu já chego também trazendo uma experiência na Argentina, Buenos Aires, que é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial.
e tive um contato muito legal com a arte lá também. Eu costumo brincar que realmente aconteceu. Eu chorei numa exposição no Museu do Tigre. Foi um negócio que eu nunca imaginei chorar vendo um quadro, uma exposição. E isso vai acrescentando, vai dando corpo ao livro, né, para a gente falar das diversas vertentes com que a gente tem contato. E falando de Fortaleza, um texto que me marcou foi justamente o primeiro, não só porque foi o primeiro, teve o desafio de ser o primeiro que vai abrir o livro, abrir a minha parte do livro, mas porque foi o desafio de trazer muito da minha memória também. Poxa, eu vou falar do centro, vou falar da minha infância, como minha mãe me trazia para o centro da cidade, o que eu fazia, por onde eu andava, como eu conhecia esses prédios antigos bonitos, né? E traz também uma urgência de uma necessidade da gente preservar nossa história, preservar nosso centro. Tem edificações aqui que eu vim descobrir só depois de adulto, museus, algumas coisas, algumas atrações, prédios históricos, né, pontos importantes da nossa cidade que fizeram parte da história política e social de Fortaleza. E justamente no primeiro eu tenho o prazer de falar do Teatro Zé de Alencar, né, a primeira peça que eu assisti quando era criança, na viagem que eu faço com a turma do colégio, e aí vou desenvolvendo, vou trazendo até minha vida adulta, outras experiências que eu tive lá, e com o teatro, né, e a gente vai passando muito por isso. E no texto já falando de outro texto marcante, eu acho que os dois mais difíceis foram esse, do teatro, e o outro que é sobre música. Porque é uma coisa que eu amo de paixão desde sempre, o meu contato com a música, de tocar em banda, de estudar música, né? De ser um colecionador ávido de CDs, né? Ainda hoje, mesmo com as mídias digitais, eu trago isso comigo, é bem interessante. Das minhas experiências com o Carlinhos, que a gente já foi colega de banda, já tocamos juntos em muitos projetos legais, né? Um cara que me abriu muitas portas. E foi também o texto mais difícil de longe, porque eu até digo, como é que você escreve sobre uma coisa que você ama tanto? Como é que você descreve em palavras, né? É como você tentar descrever o amor, tentar descrever o ar, né? Uma coisa muito, muito subjetiva, mas que acaba se traduzindo num texto interessante, tão difícil que é o menor de todos os meus. Ele tem só 3 ou 4 páginas, enquanto o primeiro, que foi o que eu ainda estava tateando para saber como escrever um livro, tem 7 páginas a crônica. Então esses dois me marcaram muito por conta disso. Carlinhos, se você tivesse que eleger então aí um texto seu, qual seria? Conta aí um pouquinho essa experiência pra gente. É muito bacana estar ouvindo vocês falando isso, porque realmente, assim, essa coisa da Fortaleza, né? É importante que a gente conte a história de Fortaleza e nós, autores, a gente conta a história de Fortaleza. Mesmo quando a gente remete para o mundo, ainda é o olhar cearense, ainda é o olhar de Fortaleza que está muito presente, né? E o bacana dessa história, Sérgio e Renato, né, e com certeza o Jair e o Duarte vão concordar comigo também, com a gente, na real, né? É essa coisa desse passeio, né? Porque eu sinto que muitas vezes Fortaleza não conhece Fortaleza. Então, assim, realmente, essas reminiscências da infância, essa coisa dos passeios que eu fazia com a minha família no centro da cidade, na Praça do Carmo, Praça do Ferreira, entendeu? Por exemplo, eu cheguei a andar de ônibus elétrico aqui em Fortaleza, entendeu? É uma coisa que, quando eu conto isso para meus alunos, já houve ônibus elétrico? Fortaleza? Sim, ônibus elétrico. E quando acabava a energia, o ônibus parava no meio da rua, entendeu? E é engraçado que às vezes são passeios que se restringem a outro fim, não só o passeio histórico, né? Por isso que a gente não conhece nossa Fortaleza, né? Óbvio, a gente vem para o centro para comprar alguma coisa, né? Resolver outra coisa. Então tem essa coisa dessa conexão forte com o nosso olhar cearense, fortalezense, e ao mesmo tempo, né, que remete para o mundo, né? Eu falo do passeio público, né, onde eu já gravei o clipe de canto americano lá do meu disco Palavra. Então, assim, a gente tem essa conexão com a história de Fortaleza. E, assim, um texto que me tocou muito também foi a coisa do cinema, não é? A coisa da música também. Falar de personalidades também, sabe? Dos meus amigos, assim, que na verdade formataram, né? O Aristides Cavalcante, o Marcelo Justa, Cleison Mads, algumas experiências que eu tive realmente com o Sérgio. Então, essas coisas são muito fortes, né? E estão muito presentes no livro. Parece que o livro tem uma coisa de palavra viva, pessoal, por assim dizer. Sim, com certeza. É interessante isso, né? Porque até na própria capa dele ficou com o nome arte, ficou a primeira parte da palavra ficou ar. E
Isso. Não sei quem foi que teve essa ideia genial, mas que depois ganhou sentido, porque a gente não sabia que o que a gente ia estar precisando é de ar. Dessa coisa da pandemia, né, a pandemia chegou e a gente, meu Deus, olha que sincronicidade aí, né? Impressionante como o livro dialoga com os tempos atuais. Dialoga, né? O Serginho fala assim, equipamentos, de estruturas do centro que estão sumindo, né? Tem um texto meu que fala sobre a arquitetura, que fala disso. Assim, você anda pela cidade de Fortaleza, você percebe que é como se fosse uma linguagem, tem um texto ali a ser lido e algumas palavras estão sendo suprimidas com tanta velocidade que às vezes não há nem tempo de a gente lembrar o que estava ali, o que existia ali. Não, ali não era uma farmácia, era outra coisa. É verdade. Né? Triste, né? Olha, o Renato, de certa forma, antecipou um pouco essa questão da trajetória, da experiência de vida, né? Mas complete, Renato, por favor, assim, como é que a tua experiência de vida, a tua trajetória influenciou na escrita? O Sérgio até já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu penso que vale a pena a gente aprofundar um pouco esse tema, sabe? Como é que a tua experiência de vida ficou traduzida, está traduzida no livro Arte em Estado Crônico, cara? Então, assim, é interessante, né? Um livro sobre crônicas. Quem são essas pessoas, né? Quem são esses seres que querem viver, celebrar a arte, né? Que coisa estranha é essa? Que tipo de gente é essa, né? Que ainda acredita na arte, no poder da arte. Essa coisa toda nos leva a um território de afetos e dos nossos relacionamentos, né, que são redescobertos ali. Eu posso ser profundamente cearense falando de Abbey Road, eu posso ser profundamente cearense falando de René Magritte, de Manet, de Edward Hopper, né, que são artistas que a gente gosta, mas que, da mesma forma como Shakespeare podia falar de alguma trama palaciana lá na Dinamarca, mas ele continuava sendo profundamente inglês. Né? Então nós temos esse nosso olhar, nós temos essa perspectiva e toda a trajetória nossa desemboca nesses livros, nesses textos, nessas percepções. Né? A minha experiência como sociólogo, minha experiência como professor, 18 anos de docência no ensino superior, elas estão marcadas ali, mas não é um texto acadêmico, é algo que transcende, não é, Renato? Transcende, vai além, não é? Vai além, que também é a unicidade, né? A cearensidade percebida através de várias tramas que vão além de uma estratégia, somente uma estratégia mais racional. Né? Nós temos ali vários diálogos possíveis e isso tudo se fecha dentro de uma unidade. Na minha perspectiva, a gente usa todas as armas. Assim. Por que o Serginho foi difícil falar sobre música, uma coisa que você também gosta? Porque às vezes a gente pensa assim um pouco, por amar muito a gente vai conhecer mais. Talvez não, né? Talvez o sentido, inclusive, desse livro é cada um se emocionar, revisitando naqueles textos o que os autores viveram, mas também o que esse leitor também vai ter em diálogo com aquelas perspectivas, com aquela cidade que parcialmente não existe mais, com a cidade que está vindo aí em transformação. É difícil pensar, porque é um exercício de autoconhecimento, lidar com a própria história, que está também junto e atrelada com várias outras histórias de vários outros cearenses, fortalezenses, né, de uma cidade que se transforma. Mesmo que eu seja uma pessoa da classe média de Fortaleza, eu gostaria de falar sobre outras classes, sobre outros elementos, sobre outros bairros, mas soaria falso se eu fizesse isso. Então ali tem uma marca, é uma marca de uma pessoa que fala sobre a sua trajetória e ele acompanha essas artes e essa cidade e esse universal dentro da sua localidade. Né? Serginho? Perfeito, Renato, é isso mesmo. Na trajetória da gente, a gente acaba não só conhecendo a cidade, o entorno onde a gente vive, mas também tendo relações com as artes que a gente foca no livro, né, as vertentes artísticas, que acabam se intercruzando de uma forma muito rica, pelo menos para mim. No campo profissional me ajudou, porque se eu resgato lá para quando eu tinha 18, 19 anos, meu primeiro emprego foi de livreiro. Eu trabalhei numa rede de livrarias aqui, então, nossa, daí surgiu muito da paixão por escrever, por vir a escrever depois, por ler muito.
E influenciou demais porque eu penso bastante um autor que eu gosto muito, que é o Amos Oz, um autor israelense que faleceu há alguns anos. Para mim é um dos que estão no meu panteão de escritores favoritos de sempre. E eu trago um trecho de um livro dele para um momento da gente que casa muito, que numa obra que ele fala justamente sobre preconceito, sobre essa dualidade que a gente está tendo muito hoje, triste, essa briga política, social, onde ele fala, todos nós, na verdade, estamos no mesmo barco. E quem debocha dos outros passageiros também é um bobo que está no mesmo barco. E não existe nenhum outro barco. A gente só tem esse planeta, só tem essa casa. Se isso aqui se acabar, a gente se acaba junto, né? Então é uma coisa para mim bastante atual, né? Bastante contemporânea isso. Não só da minha formação, essa citação, por exemplo, do Amos trazendo para a questão política hoje e social, mas a minha formação como profissional também. Depois eu me formei em Ciências Sociais, colega do Renato, não exerci, mas nesse sentido eu já trago que eu tenho uma relação muito especial aqui com o Centro Cultural Banco do Nordeste do Brasil, porque o meu TCC foi sobre o Centro Cultural, né? Eu falei sobre as políticas culturais e fui muito bem recebido aqui na época. Cito o nosso amigo Fernando Pessoa, que trabalhou aqui, me abriu muitas portas, nosso amigo pessoal aqui. Grande Fernando Pessoa, um abraço para ele. E dialoguei muito com esse centro aqui, de perto, né? Conheci as pessoas que estavam envolvidas. E a política cultural, como vem sofrendo hoje, né? Não só hoje, mas há algum tempo. E com a pandemia, a gente tem essa necessidade de trazer a arte mais viva, de certa forma, de uma forma ou de outra, porque tem muita gente envolvida atrás das câmeras, no administrativo, na produção, né? A gente precisa manter isso vivo. Serginho, e só interpelando um pouquinho aí, a pandemia nos trouxe até isso, né? Refletir sobre o que é o mundo sem arte, o que é o mundo sem música, o que é o mundo sem uma transfiguração estética dessas nossas vivências, né? Você vê como as pessoas carecem disso, até do ponto de vista da saúde mental. É fundamental esse questionamento, sabe, Renato, que o Sérgio está trazendo também. Fundamental, né? A força que a arte tem. Com certeza. E mais um pouquinho para frente, acabei me formando em publicidade. E isso me ajudou muito mais ainda quer dizer, foram habilidades que foram só somando, me ajudou muito mais ainda na produção dos textos, porque é uma profissão que a gente precisa caminhar por todas as esferas que você imaginar, seja para produzir para um cliente alguma vinheta, algum texto, um título, um roteiro. Você precisa conhecer de um tudo. Então, eu puxo muito de Washington Oliveto, que é o mestre da propaganda brasileira de todos os tempos. Li a biografia dele recente, ele fala uma coisa que me trouxe uma lição muito importante. O publicitário precisa passear do útil ao fútil, né? Você conhecer desde assuntos mais banais, como a fofoca do artista que está namorando aquela modelo agora, até discutir geopolítica externa, porque você precisa ter essa gama de conhecimento e de assuntos para falar e para criar, né? Isso me ajudou muito também na criação textual, de trazer a minha assinatura também nos textos de uma forma mais leve, mais, às vezes, um pouco mais sentimental, e ter essa visão toda e saber como dialogar de uma forma mais popular, até, vamos dizer assim. E isso é o que dá o grande tom, a grande graça do livro, né? Cada um fala a seu jeito. Real vivido, né? Real vivido. Olha, essa mistura que realmente faz com que o livro ele cresça, Sérgio e Renato, né? Esses olhares que ao mesmo tempo são múltiplos e universais, mas também individuais, trazem um molho bastante interessante à leitura do livro de uma forma em geral. E em relação à questão da minha trajetória, né, eu sou essencialmente um educador, né? Costumo dizer que se eu estou no palco, eu trago a educação. Se eu estou em sala de aula, eu trago a arte, né? Você é um arte-educador, você se define muito bem. Exatamente, né? Então, assim, essa perspectiva, portanto, plural do livro, trazendo o olhar individual, foi algo que mexeu muito com a minha perspectiva enquanto arte-educador. Então, eu cito algumas referências, como Led Zeppelin, como Drummond, como Pink Floyd, né? Roger Waters, né? Assim, as experiências que eu tenho do meu lado de baterista roqueiro, né, nessa conexão com o rock e ao mesmo tempo misturando com Paulo Freire, sabe? Então, assim, esse molho uma experiência muito relevante, muito gostosa, pessoalmente falando, né? E é impressionante como aqui eu estou com os meninos aqui, como aprendo com vocês, viu, Renato e Sérgio?
porque vocês realmente têm essa coisa da palavra, da explicação, não é? Em torno do processo da escrita e da produção do nosso livro. Você falou de né? Freire, né? Freire falava, os homens se educam entre si, né? Os homens se educam, né? Sim, sem É isso dúvida. mesmo. Em rápidas palavras, pessoal, como é que Fortaleza entra? Não é? Fortaleza, nossa cidade. Como é que eu sei que a gente até já explorou um pouco isso, mas como é que Fortaleza entra nessa produção, na produção desse livro, Renato? Ela entra como o nosso locus, né? Assim como o nosso ventre, né? Nós viemos ao mundo a partir dessa cidade, essa cidade que se transforma, essa cidade que já foi cantada. Aí eu me lembro de meu querido Belchior, né? Um Belchior que vem de Sobral, mas ele percebe essa cidade, né? Assim, toda essa percepção sobre o nosso entorno. Muitas vezes tem um texto do Perdigão que ele fala sobre o gibi, né? Aquela experiência dos anos 70, 80, de você sair da sua casa e ir até a banca, né? Serginho também fala disso, se eu não me engano, né? Vai lá na banca de revistas, e os cheiros, a pessoa, os diálogos todos, muito interessante, né? Isso é a cidade também, não é? Com certeza. Sérgio? A gente consegue mostrar como é o nosso lugar, o nosso olhar debruçado na cidade e também em qualquer canto do mundo, até porque a gente sabe que cearense tem em todo canto do mundo, né? É fato conhecido, fato consumado. E aqui é o nosso lugar onde a gente constrói os nossos olhares e é uma cidade altamente cosmopolita. Em todos os eventos que eu participei de alguma forma de cultura, de produção cultural, junto com o Carlinhos, eu já toquei com ele em projeto de Tropicália, em projeto de rock brasileiro, em projeto de Luiz Gonzaga, enfim, de uma gama, isso tudo aqui em Fortaleza. Não verás país nenhum, Não verás país musical nenhum. baseado no livro Na do obra Inácio do- de Loyola Brandão. Exatamente. Não é? Isso. Foi uma experiência que nos trouxe até próximo ao teatro também, né? Misturava Com ali a certeza. banda ao vivo com o espetáculo. Eu já toquei em banda de rock japonês, em evento de cultura japonesa aqui, então é uma cidade que tem de tudo e a gente tem o privilégio de passear pela arte em tudo isso, em todos esses momentos, né? Em mostrar que Fortaleza é mais que prédio, é mais que farmácia, é mais que casa derrubada. Infelizmente, a gente precisa ter esse olhar atento para o tombamento de prédios que contam nossa história, porque, como eu falei antes, a gente não tem história, a gente morre, né? E a gente está aqui no centro da cidade, né? É um lugar que tem que ter uma atenção maior ainda. Porque Fortaleza é isso, Fortaleza é esse encontro de várias tribos, de vários tipos de linguagens que se somam numa identidade nossa, né? Que a gente leva para o mundo todo. Fortaleza é isso, né, Sérgio e Renato? Fortaleza também é o livro Arte em Estado Crônico, sendo lançado pelo Renato Ângelo, Sérgio Costa, Carlinhos Perdigão, Jair Costa e Duarte Dias. A gente agradece muito ao Centro Cultural do Banco do Nordeste do Brasil, esse espaço que a gente está lançando o livro. É muito bacana a gente estar podendo falar sobre arte, sobre educação, cultura, sobre política, sobre as nossas experiências aqui em Fortaleza e no mundo. Dizer que o livro você encontra na Livraria Leitura e também no portal Segunda Opinião, www.segundaopinião.com.br. .jor.br, J-O-R. Segundaopinião.jor.br. Obrigado, Sérgio. Estamos no Instagram também, segundaopinião.jor. Instagram também, no Segunda Opinião, isso mesmo. E muito obrigado ao Centro Cultural do Banco do Nordeste do Brasil. Obrigado também aos autores. Obrigado a Eliana Quirino, ao professor Osvaldo Araújo, ao Alder Teixeira, às editoras Sarau das Letras e Máquina de Ler, na pessoa do meu amigo Carlos Dantas. E muito obrigado, agradecer também essa equipe maravilhosa aqui do Centro Cultural que está com a gente, Luana Oliveira, essa turma bacana toda que está aqui colocando para frente, vida longa ao Centro Cultural do Banco do Nordeste. E é isso, arte em estado crônico. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado vocês que estão assistindo. Busquem o livro, deixem ele embarcar com vocês nessa viagem pela cultura, pela arte, por tantas vertentes e desejo muita saúde a todos, felicidades e obrigado. Deixem a arte cronificar-se dentro de vocês. Emocionem-se com o livro. Arte Estado Crônico. Muito obrigado.